Mas assim como na música, tem pessoas que têm um talento gigante para criação. Eles sentam e juntam as notas que já existem, ninguém inventa nota, em uma ordem, em um ritmo, pensando na conexão com outros instrumentos que geram uma música que nunca foi ouvida, mas que usa as notas conhecidas. Tem pessoas que conseguem criar cortes incríveis, com conexões, desconexões, arte pura, mas que usa as notas que já existem. Ou seja, as técnicas não mudam. O que muda é como eu organizo as técnicas e como eu as aplico no crânio. E sempre com que instrumento? A percepção do instrumento é o quê? A textura, o formato do crânio muitas vezes influencia, como eu sempre falo, as densidades, falta de cabelo, excesso, falta o excesso, rodamuinhos, tudo isso é um instrumento na música, criando uma sonoridade. Mas eu tenho que ser capaz de conseguir criar. Mas se tu não consegue criar, pois eu falava assim, que tem pessoas que têm um talento fora do normal para música, chamados compositores. Eles são compositores. Eles pegam as notas que já existem, porque ninguém as inventa novamente. Vocês não sou músico, mas você, se eu perguntar para tu que está me assistindo quais são as notas musicais, provavelmente todos vocês já ouviram ou vão recordar: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dentro delas as variáveis, claro, mas em essência essa. Dó maior, dó menor, enfim. Quando falamos de corte de cabelo, falamos em linha, graduação e camada. Ponto. E basta. É isso. Tem pessoas que conseguem organizar as notas e são compositores, mas tem pessoas que pegam obras incríveis e conseguem reproduzir de uma maneira incrível. São o que chamamos das bandas covers, ou seja, conseguem reproduzir. Ou quando um outro artista pega uma música criada, uma letra criada e uma sonoridade, uma organização de notas, com autorização do autor, e a reproduz de uma maneira incrível. Se tu não consegue ter a criatividade, por exemplo, para criar um corte de cabelo, o nosso curso te dá a possibilidade de repetir e reproduzir qualquer corte, porque o corte fala. Quando a gente consegue aprender a ouvir um corte, eu sou capaz de bater o olho numa imagem e interpretar perímetro, característica, comportamento e direção. A direção do corte, a figura geométrica representada por ele, se ela é mesclada, se tem mais de uma figura geométrica, onde ela está, o meu olho bate, e a gente ensina tudo isso. E a técnica em relação ao rosto e à lateral. Essas informações fazem eu tomar uma decisão e reproduzir uma imagem que seja em foto, que seja num celular ou talvez pela televisão, uma referência que a tua cliente trouxe para ti. Aquele cabelo fala, cada elemento fala, e quando tu aprender ou aperfeiçoar, porque somos eternos aprendizes. Eu diariamente me policio aqui no meu salão para ser igual ou melhor, mas eu tenho que me policiar diariamente. Não posso relaxar. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso pensar a técnica, eu preciso manipular bem a tesoura, eu preciso estar concentrado, tenho que saber o que estou fazendo ao redor da cadeira, tenho que tocar no crânio antes de começar, tenho que observar os rodamuinhos antes de começar. Tudo isso, se eu me desconcentro, eu posso falhar. Então, para manter alto nível e ser igual ou um pouco melhor, eu tenho que me esforçar diariamente. Mas nós vamos te dar a ferramenta diária para que tu possa ter essa capacidade cada vez mais aperfeiçoada, se tu já tem ela, ou criar isso se tu fica confuso às vezes quando, por onde eu começo, meu Deus, mas eu vejo às vezes no Instagram tantas imagens bacanas de gráfico, eu olho aquilo e não entendo nada. Tudo isso nós vamos te ajudar, pode ter certeza, sempre é assim. Porque um profissional que tem essa capacidade da leitura, primeiro do que está em gráfico, ou consegue organizar a sua mente em uma sequência, vou usar lógica, a palavra lógica, mas a lógica vem depois da criação. Assim, muitas vezes é a arquitetura. Ao arquiteto, ao artista que tem a mente, que percebe às vezes a sutileza das cores, da harmonia, das formas, das curvas, das linhas, puxa e faz um traço e projeta uma obra ou algo que o agrada ou está na sua mente. Depois disso, precisa da lógica, da engenharia para fazer aquilo ficar de pé.
ao artista a criação do traço e da forma. Depois vem a lógica para calcular como aquilo vai ser feito. No caso de uma obra, quanto ferro vai, quantas vigas vão para aquilo ficar sustentável, quantos andares, então tem que fazer. Tudo isso é pensado. Depois de construído, o que vem? A sutileza e a percepção do artista para decorar e personalizar através do paisagismo ou da decoração de interiores, dar característica própria, sutileza, personalidade àquele ambiente, casa, espaço social coletivo, enfim, o que for. Um corte de cabelo é a mesma coisa. Tu precisa ter a capacidade de criar e imaginar as curvas, traçar pequenos, mesmo que seja mentalmente, enxergando traços, direções, comportamentos, volumes, características. A partir daí, usar um pouco da lógica para pensar como eu vou executar isso. Por onde eu começo a minha obra. Depois de bem construída, tu vai personalizar, tu vai decorar, né? Através do quê? Da cor e da texturização. A cor presente, seja mecha, design de cor, um contexto, vai sempre decorar a forma. E a texturização vai dar personalidade a ela, adequando todo o cabelo, muitas vezes bem cortado, àquele crânio, àquela pessoa. Se tu analisar, podemos ter casas muito frias às vezes, muito bem construídas. Apartamentos, por exemplo, que tu entra e tu vê ele e de repente, depois da decoração, tu fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ou tu tens, por exemplo, amizade com algumas famílias ou pessoas, enfim, em um mesmo bloco de um edifício, onde o apartamento dessa pessoa, ou a casa geminada, às vezes algum sobrado, ele é construído da mesma forma. Pensa nisso. Vamos imaginar dois sobrados, um do lado do outro, ou uma sequência. Eles foram construídos sobre a mesma planta, sobre o mesmo projeto, mesmas divisões, todas as distâncias entre as paredes, largura das vigas, tudo está igual. Às vezes o gesso está igual, porque foi entregue daquela forma. Tu entra num sobrado, o 01, e tu tens uma percepção. Lá mora uma família que o decorou de uma forma. De que forma? A forma que agrada. Tu entra no sobrado 02 e ele parece algo que não te agrada. No primeiro, tu te encanta. No segundo, tu te assusta. Mas quem está feliz é o que mais importa. Quem reside naquele lar deve estar feliz. Não importa se a decoração é toda de espelhos e tu não gosta de espelhos. Se as pessoas que moram lá estão felizes, aquilo é o correto. Não importa se tu ama madeira, enfim, móveis de madeira, e a pessoa lá não tem uma madeira, não tem nada, uma frieza lá dentro, e ela ama aquilo, aquilo está certo. Porque eu poderia dizer, o que é mais correto? O sobrado 1 ou o sobrado 2? Quem mora está feliz nos dois lares, então os dois estão corretos. Eu preciso encontrar, através da cor e da textura e da forma, a satisfação de quem veste o cabelo. Então eu não posso questionar se uma franja curta lá no topo da testa é feio ou bonito. Eu vou orientar e entender o que ela expressa, como eu faço e a satisfação de quem a veste. Essa é a questão. Se for uma franja lateral, com movimentos curvilíneos, alguém vai falar, nossa, mas é muito o quê? A pessoa se sente muito bela. Nós temos o poder, sim, de entregar e embelezar cada vez mais as pessoas. E para isso nós precisamos muito ser capazes de interpretar gráficos. Por quê? Porque o gráfico é a parte lógica do corte, é aquela que vai te dar o start. Ou que um educador como eu vou te ajudar à distância. Por exemplo, no nosso curso online é muito comum. A gente trabalha com gráficos, execução, mostra como vai o projeto, vai lá e executa e mostra a decoração do início ao fim. Fase úmida, fase seca e conta todos os detalhes. É assim. E a gente dá o suporte para as pessoas, por exemplo, Paulo, e este cabelo? Este cabelo, nós podemos mandar um gráfico para ti nos nossos grupos de apoio, como o canal exclusivo do Telegram, do curso, ou o grupo de WhatsApp exclusivo do curso, onde a gente vai desenhar, ou eu vou gravar aqui um pequeno vídeo para ti, explicando passo a passo. Só que para entender tudo isso, tudo é explicado para que gere conexão e a nossa linguagem se torne cada vez mais única.